Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Luciano e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos falar sobre lei de Coulomb. Então pessoal, a lei de Coulomb é a lei de matemática, que rege as interações entre as partículas eletrizadas. Então, essa lei ela estabelece a interação eletrostática entre as partículas que se manifestam por meio de uma força de atração ou repulsão, dependendo do sinal da carga. Então, por exemplo, vemos aqui na imagem que se tivermos duas cargas de mesmo sinal, como vemos aqui na imagem, duas cargas positivas, vai agir entre elas uma força de repulsão. Caso ela fosse as duas também negativas, ia ocorrer a mesma coisa. E agora, para cargas de sinais diferentes, vai ocorrer uma força eletrostática de atração. Então, do enunciado da lei de Coulomb, a gente tira o quê? Que as forças de interação entre essas partículas, elas têm mesma intensidade e são dirigidas em um segmento de reta que une as duas partículas. E essas interações, essas intensidades, são diferentes e proporcionais ao módulo do produto entre a carga 1 e a carga 2, e são inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre essas duas partículas. Então, o que esse enunciado quer dizer? Então, se a gente considerar duas partículas eletrizadas, vamos chamar carga 1 e carga 2, a uma distância d uma da outra, de acordo com esse enunciado, a intensidade da força de interação eletrostática, ou de atração ou de repulsão entre as duas cargas, é calculada por essa fórmula. Então, tanto a força para a carga 1 e a força para a carga 2, temos essa expressão, onde esse K é denominada de constante eletrostática, que ela depende do meio entre as cargas, onde as cargas se encontram. E Q1 e Q2 são as cargas que se interagem a uma distância r uma da outra. Então, pessoal, o valor dessa constante K, que denominamos no slide anterior como constante eletrostática, que depende do meio em que as cargas se encontram, no Sistema Internacional de Medidas, ela é denominada por essa expressão, K igual a 1 sobre 4πε, onde epsilon é a permissividade absoluta no meio onde as cargas se encontram. E considerando o vácuo como meio, no Sistema Internacional de Medidas, temos esse valor para permissividade absoluta no vácuo, que é 8,5 vezes 10 a menos 12. E pegando esse valor da permissividade e jogando aqui na expressão para encontrarmos a constante eletrostática, temos e obtemos o valor para a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, de olho aqui no gráfico, vemos que quando aplicamos uma força F nas interações entre as duas cargas, observamos que elas se afastam a uma distância d. Agora, se aumentarmos 4 vezes essa força de interação, essa força eletrostática, observamos que a distância entre elas cai pela metade. E observe também, se aumentarmos 2 vezes essa distância entre as cargas 1 e 2, a força, a interação da força eletrostática cai para 4. Então, percebemos que as suas intensidades são diretamente proporcionais aos módulos dos produtos das cargas, inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre as partículas. Então, podemos observar esse conceito aqui nesse gráfico. Então, com esses conceitos em mente, vamos aplicar elas em uma questão. Então, pessoal, para o exercício temos o seguinte.
Determine o modo da força de interação entre as duas partículas eletrizadas, né? E a primeira partícula é uma partícula positiva, né, de 4 microcoulomb, e a segunda partícula é uma partícula negativa, né, de menos 3 microcoulomb, e essa distância entre essas duas partículas é de 6 centímetros uma da outra, né? E a constante eletrostática para vácuo é de 9 vezes 10 elevado a 9. Então, primeiro caso, né, temos uma partícula positiva e uma partícula negativa. Então, a força elétrica vai ser de atração, né, pois as cargas, né, das partículas elas são diferentes uma da outra. Então, vai ter uma força de atração, certo? Então, primeiramente, ó, eu denominei a primeira carga de quesão, né, essa carga positiva, e substituí o valor de micro, né, pelo seu prefixo, né? Então, micro equivale a 10 a menos 6, certo? Então, ficou Qzão igual a carga positiva 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Para a segunda carga, como ela é negativa, então ficou menos 3 vezes 10 a 6 coulomb, né? E essa distância aqui está em centímetros, né? E não pode, temos que colocar tudo no SI. Então, eu fiz a transformação e transformei em centímetros e metros, né? Então, o prefixo para centímetros é 10 elevado a menos 2. Então, ficou a distância entre as duas partículas de 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros, certo? Certo. Agora, aplicando, né, no conceito, né, da lei de Coulomb, temos o seguinte, que a força elétrica é a constante K multiplicado com o módulo do produto entre as cargas, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, certo? Agora, substituindo os valores, temos 9, né, vezes 10 a 9, né, multiplicado pelo módulo da carga 1, na carga Qzão, né, que é 10 a menos 6 vezes. Pessoal, como aqui é módulo, eu não vou me preocupar com esse sinalzinho da carga 2, tá certo? Então, vou só colocar aqui, ó, normalzinho, sem o valor, sem o sinalzinho. Vai ser 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso, ó, dividido pela distância, né, ao quadrado. Então, a distância vai ser o seguinte. 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Certo? Agora, continuando com o cálculo, temos o seguinte, que a força elétrica é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Então, calculando aqui dentro do módulo, então, como as potências aqui, ó, têm o mesmo valor, então podemos multiplicar aqui normalzinho. Então, vamos ter 4 vezes 3, 12, e repetimos a base, menos 6. Tudo isso dividido pelo essa distância ao quadrado. Então, temos 6 ao quadrado, 26, multiplicado pela potência ao quadrado, né? Então, qualquer valor de potência, né, elevado ao quadrado, né, o índice, o valor da potência negativa vai dar positivo. Então, vai ficar 10 a 4, né? Certo. Então, pessoal, fazendo todos os cálculos aqui, obtemos, né, que essa força de atração, né, a força elétrica de atração, é de 30 newtons, certo? Então, pessoal, isso é tudo. Espero que tenham aprendido um pouco, né? E até a próxima.